Olá, eu sou Gisele Vasconcelos, sou professora de teatro da Universidade Federal do Maranhão e atriz do grupo Chama. E nessa oficina, chamada Contar Histórias, a arte de brincar com as palavras, eu vou mostrar um pouco os procedimentos que a gente tem usado nas oficinas já ao longo de mais de 15 anos, trabalhando com formação de professores da educação infantil e com artistas educadores nessa prática de contar histórias. E para começar, eu vou contar uma história que chama O Segredo da Madeira, de Dou Ling. Ela está escrita no livro Acordais, Fundamentos Teóricos Poéticos da Arte de Contar Histórias, escrito por Regina Machado. E a história fala assim: era uma vez um carpinteiro que fazia objetos de madeira tão lindos, tão belos, a ponto de o imperador perguntar qual o segredo daquela arte. O imperador então responde: não há segredo nenhum, é assim. Eu reúno as energias necessárias, eu trago a mente para a quietude absoluta, eu me afasto de qualquer influências exteriores, asseguro-me que a minha ferramenta, o machado, está bem afiado, que ele se movimenta bem na minha mão. Então, eu entro na floresta, procuro a árvore certa, aquela que está esperando para se tornar a minha mesa. Então eu olho para ela olha para mim e eu pergunto: o que você tem para mim? E o que eu tenho para você? E assim, começo a trabalhar. Lembro dos meus mestres, tudo que eles me ensinaram e começo a trabalhar naquela árvore. E é só isso que acontece. E a gente usa essa história, O Segredo da Madeira, aqui nessa oficina, para usar ela como metáfora, né? Como metáfora para trabalhar dois níveis dessa arte de contar história e desse contador e dessa contadora, que é o nível orgânico e que é o nível narrativo, desse educador, dessa educadora artista. E a gente vai colocar nesse papel do carpinteiro, todos nós vamos entrar agora nesse papel do carpinteiro, nessa função inicial, primeira, antes de tudo, de trazer a mente para a quietude absoluta, para perceber se nossas ferramentas necessárias estão aqui, estão bem afiadas, para a escolha da história, para a escolha do conto, né? Que é aquela que está esperando para ser contada por nós. Então a gente usa agora O Segredo da Madeira como uma metáfora. E o que é o nível narrativo? Bem, o nível narrativo está relacionado justamente a esse texto tecido. É aquilo que vai ser narrado, é aquilo que vai ser contado. Encontrar a história, encontrar esse conto, essa fábula, essa poesia, esse poema, o que for, qualquer gênero literário. Encontrar essa narrativa que possa movimentar o imaginário desse contador e dessa contadora, motivando para esse trabalho, que é o trabalho de contar histórias. Isso não é uma tarefa fácil, né? Escolher qual que eu vou escolher diante de tantos livros, né, que tem na minha biblioteca. O que eu vou escolher? Então esse é um mergulho nas fontes, né? É um mergulho nas fontes para escolher o conto, para escolher a árvore certa, aquela que está esperando para ser contada por mim, né? Para se tornar a minha mesa. E quando eu encontro, eu pergunto: história, o que você tem para mim? E o que eu tenho para você? E o que é essa floresta, quando a gente entra, né? Quando é essa escolha do conto? A floresta pode ser a biblioteca da sua casa, pode ser a internet, pode ser a biblioteca do bairro, né? Essa floresta é onde você pode ser suas memórias que você vai recuperar, né? Histórias que você escutou na infância. Então, entrar na biblioteca também é um segundo passo. Lembrando que o primeiro trago a mente para a quietude absoluta, né? Desconsidero qualquer recompensa ser ganha, fama ser adquirida, porque é muito importante a gente se livrar um pouco dessas influências exteriores, porque sempre você vai pensar: eu não posso, eu não sou, eu não quero, né? Então assim, não dá. Primeiro, deixa tudo para lá, né? E aí vamos entrar nessa floresta. Então, primeiramente, vamos trabalhar com o nível narrativo. O que você tem para mim? História. Esse nível narrativo, ele está ligado às ações, às imagens, às sonoridades, os fatos isolados, personagens da narrativa. Por outro lado, a questão: o que eu tenho para você?
ela está ligada ao nível orgânico, a performance, a presença do ator e da atriz contadora, né? Há uma determinada energia que é mobilizada ali para esse trabalho, né? Então ali é relacionado à performance, à energia dessa atriz contadora. Quando eu digo o que eu tenho para você, história, né? É uma potência nervosa, é uma potência muscular, né? Ela é feita de intenção, ela é feita de ritmo, ela é feita de técnica. Então, para a gente começar, a gente vai pensar primeiramente nessa redescoberta desse narrador e dessa narradora, das nossas ferramentas necessárias. Quais são as nossas ferramentas necessárias, né? As que a gente chama na nossa oficina de elementos da contadora de histórias. Que elementos são esses? A gente vai dizer corpo, voz, pique, ritmo, emoção, imaginação. Então, primeiramente, nós vamos buscar a narradora e o narrador que existe em nós. Ele se difere de pessoa para pessoa, e aí vai seu repertório, a sua forma de contar, tudo isso é pessoal, é pessoal. Quando um narrador ou uma narradora, ela pode se inspirar em outros, mas existe um estereótipo muito grande do contar, que a gente fala também, que a gente diz que o bichinho mordeu, o bichinho do contador de história, é quando a gente acha que existe uma única forma de contar. Conta todas as histórias da mesma forma, a história não tem momentos diferenciados, e é como se você chegasse e falasse: era uma vez uma casa. Quer dizer, e aí vai ficar todo o tempo aquela música e tal. Então aqui a gente quer justamente quebrar um pouco com isso e fazer com que cada um busque o seu próprio contador, a sua própria contadora, que é algo muito pessoal, que é a sua maneira que está trazendo com todas as referências, com todas as experiências que você tem, também de vida, né? E o primeiro passo é esse, construir a nossa identidade, né? E aí a gente abre para um passaporte que a gente chama passaporte para viagem. Vamos lá, vamos partir para essa viagem, para nossa de redescoberta da contadora e do contador que tem em cada um de nós. Então, esse jogo que eu vou propor aqui é um passaporte, tá? Cada um vai pegar um pedaço de papel, certo? E nesse pedaço de papel, a gente vai colocar, vocês vão colocar, um nome que vocês gostam de ser chamado, né? Então, um apelido, um jeitinho carinhoso, né, que vocês gostam de ser chamado. E ali vai ser aquele momento que você, quando escutar aquela voz, quando escutar aquele chamado, você realmente vai trazer alguma forma de lembrança, alguma forma de memória com isso, tá? Você vai preencher esse passaporte, né, como retalhos de tua memória, como retalhos do teu afeto. E assim a gente vai se redescobrindo no exercício de recuperação, de valorização das nossas memórias e das nossas afetividades. Então, de um lado do passaporte você bota um nome que gosta de ser chamado. Do outro lado do passaporte você bota uma canção. Uma canção também que te lembre algum momento especial na tua vida, que te lembre alguém, tá? E bota um trecho dessa canção. Nessa escrita desse nome, vocês vão evocar essa memória, vocês vão escrever também um trecho dessa canção, que faz parte da tua vida afetiva e emocional, e que você gosta também de cantar, pode ser, né? E aí então, vamos todo mundo fazer esse passaporte. Esse é um tempo agora para todo mundo pegar seu papel e construir esse seu passaporte para a viagem, que vai começar agora. Bom, eu vou fazer uma descrição desse jogo agora, para se vocês puderem realizar ele com o grupo de vocês, com a turma de vocês, tá? A gente vai fazer uma adaptação aqui para a internet, mas eu vou falar como ele acontece se vocês estiverem realmente com um grupo presencial, com o trabalho com alunos e alunas de forma presencial. Cada pessoa fez seu passaporte e vai entrar naquele ambiente, que é aquele ambiente que vamos chamar de aeronave. Vai entrar na aeronave e quando entra nessa aeronave, você troca o passaporte. Então, o seu passaporte não é mais seu. Agora você perdeu o seu passaporte. E você troca com as pessoas daquela turma o passaporte.
Então há esse momento de trocar o passaporte enquanto eu coloco uma música. Você coloca uma música e todo mundo troca o passaporte, parou a música. Você não está mais com o seu passaporte na mão, agora você está com o passaporte de outra pessoa. Então você vai chamar aquele nome que está ali, né? Então eu vou chamar Gi, Gi, Gi. E a pessoa que se chama Gi vai escutar o seu nome e vai pegar o seu passaporte de volta. E assim você vai fazer até que todo mundo já esteja de volta com o seu passaporte em mãos. Com esse exercício a gente vai variando as intenções dessa chamada. Então, ora a gente vai chamar a pessoa como se você estivesse com muita pressa. É Gi, Gi, Gi! Ora você vai chamar essa pessoa como se você estivesse entrando em casa bem em silêncio para ninguém escutar. É Gi, é Gi. Ora você vai revezar, então você vai revezando essa intenção. Ora você está muito zangado. Gi, é Gi! Então isso você vai brincar com a sua turma. Você daí vai brincar com as intenções, né? E essa oralidade, essa potência vocal nessas variações de ritmo e intenção, certo? Então aí você vai fazer uma vez com uma intenção, sugerindo. Agora vocês vão fazer como se fosse encontrar aquela pessoa que você não encontra há muito tempo na sua vida. E aí isso vai orientando esse jogo do passaporte. Depois dessa sequência que vocês já fizeram, 1, 2, 3 vezes, com variadas intenções, trabalhando esse elemento que é a corpo-voz, e você não faz só variando a intenção da voz, você também varia as movimentações. Por exemplo, agora vocês vão passar e trocar esse passaporte somente no plano baixo. Então, quando a música começa, eu vou trocar o passaporte somente pelo plano baixo. E aí a gente vai variando, tanto forma de chamada, bem lento, flutuando, somente utilizando o nível baixo, médio, né? Trocando por baixo das pernas, dançando, pulando, né? Então a cada rodada vai ser isso. Vocês vão trocar o passaporte ao som de uma canção e na pausa da canção vocês devem encontrar o passaporte, sempre obedecendo essa voz de comando, tá? E aí nesse final de jogo, a gente vai trocar agora o passaporte da maneira como vocês quiserem, por baixo, por cima, cômico, enfim. E só que agora ninguém vai chamar, ninguém chama o nome que está no passaporte, porque agora a gente vai reconhecer o dono do passaporte a partir da canção, do trecho da canção que foram colocadas, né? Então, todo mundo retorna ao seu círculo, ainda com o passaporte de uma outra pessoa, a essa nave imaginária, né? E vocês devem encontrar o dono do passaporte cantarolando um de cada vez, né? Então, se não conhecer a melodia, não tem problema, você pode inventar uma melodia para ela, né? Então, você vai e achou o dono, vai lá, canta junto com o dono, aí o dono vai achar agora o passaporte que está com ele, e assim até que todo mundo já tenha recuperado os seus próprios documentos. E essa é uma metáfora para você não só recuperar os seus próprios documentos, mas é uma recuperação da nossa memória, das nossas lembranças, das nossas afetividades, que são tão importantes nesse momento de contar e narrar histórias, né? Então esse jogo, além de ser um jogo também que você pode propor enquanto um aquecimento, e aí outros jogos, como possibilidade de aquecimento, é também uma apresentação pessoal, né? Dentro desse nosso trabalho. Então agora a única coisa que vai fazer nesse momento agora atual é pegar esse passaporte, como vocês já fizeram, e vocês vão apenas para vocês mesmos passar, emitir esse seu chamado de várias formas, como você vai chamar esse seu nome que está aí, variando todas as intenções possíveis e imaginárias. E também canta esse trechinho da música, grava o trecho, escuta o trecho, você mesmo gravando. Então esse é um exercício para o nosso próprio passaporte para essa viagem que está começando agora. Essa cantiga, essa dinâmica, tudo para mim foi maravilhoso, né? Trouxe um pouco da minha infância, da minha história, fez eu refletir várias coisas. Eu adorei, eu simplesmente adorei. Assim, fiquei apaixonada pelo grupo, sabe? Um astral maravilhoso, uma coisa de sinceridade, uma paz de espírito. Não, eu amei tudo.
Obrigada, querida. Então, a partir desse jogo, que foi o Passaporte, que foi narrado anteriormente, nós entramos em contato com o que o conto fala de o que eu tenho para você. São os nossos recursos internos, né? E aí a gente dá início a essa viagem, nessa busca da capacidade, da performance de narrar, né? E na busca dessa tal presença, que é feita de intenção, de ritmo e de técnica. Uma boa contadora de histórias, um bom contador de histórias, assim nos fala Regina Machado no seu livro Acordais, Fundamentos Poéticos da Arte de Contar História, é guiado pela ação interligada desses 3 fatores. Quando exercita suas habilidades pessoais, que são esses recursos internos, combinadas com um amplo repertório de informações disponíveis, que são os recursos externos. Enquanto vai polindo, vai conquistando, né, ao longo da vida, essa qualidade, que é uma qualidade de presença. Então, nessa expectativa da redescoberta da capacidade de contar histórias, cada educador, educadora, contador, contadora, deve tocar a pedra bruta, o material mais verdadeiro, deve ser valorizado e deve ser bem cuidado. Então, a atividade proposta para essa aprendizagem, que busca essa espontaneidade de uma troca de experiências na narração oral, ela é inspirada no personagem Chicó, do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Ele é um contador de histórias, ledre, alegre, lírico, mentiroso, né? E a gente propõe esse jogo agora para a gente tocar nessa nossa pedra bruta, nessa forma de contar espontânea, né? Com essa proposta agora que eu vou falar para vocês. Toda vez que o Chicó ele era questionado em relação à veracidade das suas histórias, né? Ele escapava pela tangente e dizia assim: eu não sei, eu só sei que foi assim. E assim a gente vai fazer esse jogo, que é o jogo de histórias trocadas. Eu vou contar uma história que aconteceu com o Giovanni, uma história real, que eu vivi, tá? Que tenha princípio, meio e fim, que seja curtinha. Vou contar, a gente vai para um cantinho aí, eu vou cochichar essa história pro Giovanni. E o Giovanni vai fazer a mesma coisa, vai contar uma história que ele viveu, real, curtinha para mim. Dessas 2 histórias, nós vamos escolher uma. Aí digamos que a história do Giovanni é fantástica. Aí eu vou aprender a história do Giovanni. Tá. Quando viermos nós 2 aqui pra roda, a gente vai contar a mesma história. Um conta primeiro a história de cabo a rabo e o outro conta primeiro de cabo a rabo. E ninguém nesta roda vai poder descobrir quem é o verdadeiro dono ou dona dessa história. Entenderam? Mesmo que tá bom. Só que, como essa pessoa vai muito no salão e o dono, né, cliente, né, cativo, falou: olha, eu não vou poder te atender, mas eu tenho meu estagiário aqui que é gente boa, legal, pode ficar com ele que ele é muito gente boa. Aí essa pessoa ficou meio desconfiada, mas, né, sentou lá e o rapaz foi conversando, fez o cabelo e passa não sei o quê. Mas você tá meio barbudo, vamos dar um jeitinho? Ah, não, eu não tenho grana. Não, mas pode deixar que é por minha conta, porque isso é muito legal, tal, fez a lá. Aí eu olhei pra ele e falei: mas cara, que sobrancelha é essa? Parece que você tá durando no meio da sua cara. Não, isso é isso, amiga, sua namorada. Pelo amor de Deus, o que você pensa disso? Aí eu falei: eu não sei, eu nunca fiz sobrancelha, não, até porque isso pra mim isso era coisa de mulher. Os alunos e as alunas se dividem em duplas, tá? E contam uma passagem, alguma coisa, alguma experiência de vida que aconteceu com eles ou com elas, né? Recorrendo a essa narrativa oral, que é esse nosso primeiro momento, né? É aquela história que vem da oralidade, da escuta e do que você vivencia, né? Então, essa narrativa oral é aquela que recorre em todas as comunidades, né? Independentemente das fronteiras culturais ou sociais, e que permite aos homens e às mulheres organizarem suas experiências de vida, sobretudo de compartilhar com o grupo. Então, nesse jogo proposto, que a gente fala histórias trocadas, a gente vai fazer principalmente uma interação, que é contador-ouvinte.
No exercício de contar e escutar as experiências de vida, vocês vão pegar duplas, tá? Então, cada dupla escolhe para experimentar a interação contador-ouvinte, uma única história, né? Sem que ninguém saiba quem é o verdadeiro e a verdadeira autor e autora da história. A história é contada primeiro por um, então eu tô aqui, eu vou contar uma história que aconteceu comigo, né? Quando eu tava... Mas ninguém vai escutar, somente a pessoa que é minha dupla, tá? Então, uma história, por exemplo, quando eu tava na fazenda, eu trabalhava... Ai, minha vida é trabalho, né? Não é trabalhava, eu era jovem, eu estudava. Não, eu brincava. Enfim. Eu tava na fazenda e na fazenda eu tinha um saco de laranja, né? E aí eu fui nesse saco de laranja à noite pegar uma laranja. Só que quando eu peguei a laranja, eu peguei um sapo no lugar da laranja. Eu apertei assim, né? Tava molinho, mas deixei, né? Pra ver que tava podre a laranja, né? Quando eu levantei, era o sapo na minha mão, totalmente assim, esganiçado. E eu só soltei o sapo pro ar e comecei a gritar: ai, peguei o sapo, era muito nojo daquela mão. Eu rodeei aquela fazenda inteira, gritando: peguei o sapo. Ninguém entendia nada, mas foi isso que aconteceu na fazenda do meu tio. Então essa é a minha história. E aí eu conto pra uma pessoa, a pessoa vai escutar. Aí depois a pessoa vai me contar uma outra história que aconteceu com ela. E são sempre histórias muito curtinhas, né? E aí a outra pessoa vai vir e vai contar essa história que aconteceu com ela. E aí a gente vai escolher, eu e ela, né? A história que a gente vai contar pra vocês. Aí, por exemplo, a gente escolheu a história dela. Por exemplo, a Renata tem uma história bem interessante. Aí, que é quando ela tava no consultório. Ela trabalhava no consultório, Renata é minha parceira, né, nessa oficina de contar histórias. E ela estava no consultório e de repente... Oi, gente. Primeiro eu tenho que dizer que eu sou uma pessoa muito fresca. Então eu não posso ver sangue, que eu desmaio, essas coisas. E há uns anos atrás, eu trabalhei numa clínica de oftalmologia. E por eu ter muito jeitinho assim com as mãos, eu comecei a cuidar das lentes de contato. Então eu ajudava a tirar a lente de contato, às vezes a pessoa não sabia. Ajudava a lavar, ensinava a colocar, essas coisas. Aí um dia a médica me veio com uma senhorinha muito bonitinha e pediu que eu ajudasse ela a cuidar das lentes dela. E aí eu levei ela para o lugar lá onde tinha a pia, tinha as amostras de lentes, sabãozinho, tudo direitinho. E comecei a explicar para ela e perguntei como é que eram as lentes dela. Se era uma lente dura, gelatinosa, se era uma lente tórica. Aí ela não sabia dizer. Peguei e mostrei as amostras, peguei as amostras das lentes, mostrei a lente gelatinosa, ela disse que não era, mostrei a dura, ela disse que não era, mostrei a tórica, que é mais ou menos entre uma e outra, e ela também não sabia. Aí eu falei pra ela assim: então a senhora lava a sua mãozinha e tira a lente e coloca aqui na minha mão, porque eu não tô sabendo qual é. Aí ela obedeceu, né? Lavou a mãozinha, aí ela olhou no espelho e começou a mexer no globo ocular inteirinho, assim. Aí eu já comecei a ficar amarela, né? Daí ela pegou o globo ocular inteirinho, uma prótese, né? E botou na minha mão. Aí eu fiquei tonta, assim, quase desmaiei, fiquei cinza da cor da parede, me escorei assim, não queria magoar a senhora ao mesmo tempo, né? Mas aí eu me escorei, fui disfarçando, falei só um minutinho que eu vou... Falei com a boca mole, alguma coisa que eu nem sei o que era. E abri a porta do consultório da médica sem bater na porta nem nada, ainda bem que ela estava sozinha. E perguntei pra ela assim: ai, doutora, ela botou um olho na minha mão, assim. Aí a médica se acabou de rir e foi lá e orientou a velhinha e me deu uma água com açúcar, porque quase que eu é que desmaio nessa história. Então ela me contou essa história, eu escutei, e daí ela escutou a minha história e a gente pegou e eu falei assim: vou contar a história da Renata. E aí eu vou contar a história da Renata como se fosse minha, né? Então eu vou dizer assim, quando eu trabalhava, que eu era jovem, né? Começando meus trabalhos com 16 anos, ali, por exemplo, no Tropical Shopping, eu vendia lentes, né? E uma vez, vendia próteses também, né? Não só lentes, como eu vendia próteses. E teve uma vez que uma cliente chegou pra mim e pra mostrar o modelo da prótese que ela queria, ela pegou e arrancou assim e me mostrou e ficou sem olho. Quando eu olhei aquilo ali, só foi me dando assim um branco. Só foi me dando assim uma tonteira, quando de repente, ó,
Cadê Gisélia? E aí eu contei, né? Enfim, tentei convencer vocês de que a história era minha. Essa história se passou com o Renato, em Porto Alegre, mas como a gente pode mudar trechos da história para convencer melhor, porque todo mundo que me conhece sabe que eu nunca morei em Porto Alegre. Então, isso é uma brincadeira que a gente faz de jogo de história, e no final eu vou contar essa mesma história, e Renata também vai contar essa mesma história, que é a história do olho retirado, que foi a que a gente escolheu e não a do sapo. E aí vocês vão ter que dizer se a história foi minha ou se a história foi dela, né? Então esse é um momento de uma narrativa simples, espontânea, muito especial, né? Que a gente também é presenteado muitas vezes pelos alunos e pelas alunas com preciosas pérolas, histórias muito engraçadas, emocionantes das suas próprias vidas, né? E que nos permitem entrar em contato com isso, que é uma tradição cultural da oralidade, né? Fazendo com que essa história vá se evoluindo nessa performance desse contador e contadora que vai fazer com que essa história fosse sua, a gente acreditar nisso, né? E aí no final da apresentação a gente diz quem é o verdadeiro dono da história. Aí vocês podem fazer o seguinte, como a gente está numa oficina online, se vocês fizerem isso presencial, né, vocês podem mandar pra gente material, é só marcar @chamateatro, e vocês podem marcar esse jogo e fazer com que a gente escolha, né? A gente pode publicar, né? A gente pode publicar o jogo de vocês, da dupla, e aí a gente faz essa enquete. Quem é o dono da história? Fulano ou Cicrano, tá? Então façam isso, manda pra gente e a gente consegue movimentar essa oficina virtualmente. Eu acho que vai ser bem legal, bem interessante, né? E é isso. Então com esse jogo, que é o jogo Histórias Trocadas, né? A gente trabalha um pouco já essa apropriação da história, que é quando você escuta uma história, você está atento ao quê? Aos momentos daquela história, passa tudo pela sua cabeça, você imagina aquela história. Então você está trabalhando o quê? Imaginação, corpo-voz, pique, ritmo, intenção, emoção, tudo isso você vai trabalhando nessa recuperação dessa história que agora você vai contar e vai fazer com que as pessoas acreditem que é sua, né? Então, nesse jogo, os dois participantes, eles fazem com que os ouvintes acreditem que ambos foram testemunhas do próprio fato, do mesmo fato, da mesma trama, né? E narrar a mesma sequência de ação. Cada um e cada uma, porém, ela dá um colorido especial para a história, floreia com fatos de sua própria memória, o que garante a autenticidade e o estilo aberto da narrativa oral. Pois, como diz a Gislane Matos, o texto, ele proposto ao estilo oral, ele é aberto, né? E ele vai se reconstruindo na voz daquele que conta, seja contador, contadora, seja o ouvinte, né? Que vai escutar e que depois vai contar, depois de ter ouvido, né? Porque o Beija-me Fala, a arte de contar histórias, está em contar novamente. Esse jogo de histórias trocadas, ele mobiliza alguns pontos muito importantes, tá? Que é a capacidade de visualizar os momentos da história, de manter o fio condutor da trama, de dar pique e ritmo aos diversos momentos narrados e a capacidade de convencimento, né? E também de intercambiar experiências e de estimular a narração oral, né? E essa interação contador-ouvinte. Então tudo isso a gente trabalha nesse simples jogo, nessa simples brincadeira, né? Que é recuperar uma memória e contar como se fosse sua, ou mesmo quando é sua, recuperar. Então essa é realmente uma grande tarefa para nós, educadores, educadoras, artistas, contadoras. Contar e recontar. Contar como se fosse sua, com verdade, propriedade, seguindo essa máxima, né, de Benjamin, que diz: o narrador, ele retira da experiência o que ele conta, sua própria experiência ou a relatada pelos outros, e incorpora todas essas coisas narradas à experiência dos ouvintes.
céu tem 3 estrelas. Sei, Todas 3 em carreirinha. sei, Uma é minha, outra é sua. sei. Outra vai ficar sozinha.